Fortral New Holland, Chafariz e Rede de Farmácia São João. Agora são 10 horas e 38 minutos, nesta manhã de terça-feira, né, que começou com tempo com muita nebulosidade aqui na nossa região, na verdade aquela cerração forte, né, aqui na nossa cidade. Agora a gente já pode perceber um dia muito bonito, a temperatura atual aí é de 19 graus e 8 décimos aqui na região da Costa Doce. Seguimos por aqui no oferecimento do Residencial Malman, cuidado com o idoso em primeiro lugar. Geriatria que disponibiliza segurança, conforto, saúde e lazer. Atendimento médico com nutricionista, dentista e educador físico. Na Zeca Neto 610, fone 51 3671 2405. Comercial J. Milan, representante oficial da Gerdau em Camaquã e região. Aço tem que ter a marca GG da Gerdau. Comercial J. Milan, na Marechal Floriano 1421. O telefone é o 3671-1233. Bom, os ouvintes perceberam que a gente tratou no bloco passado aí sobre problemas relacionados à área da saúde, assuntos bem importantes aí para nossa comunidade. E a gente vai seguir nesse mesmo ritmo, né? Falando aí sobre saúde, porque é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui no nosso programa hoje a visita do delegado do CREMERS aqui na nossa região, Jonathan Ribeiro Duarte. Jonathan, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer, uma satisfação estar aqui, podendo conversar com vocês. Bom, e é uma entrevista importante neste momento em que há grande polêmica, né, envolvendo aí a questão dos profissionais da área da saúde, envolvendo médicos na prescrição de medicamentos. Então é interessante a gente entender o pensamento do CREMERS, o entendimento dessa categoria num momento como esse, né? A prescrição de medicamentos, principalmente nesse momento de coronavírus, né? Onde surgem tantas possibilidades de tratamentos e alguns deles ainda não têm uma comprovação científica sobre a sua eficácia ou não. Como é que funciona? O médico ele pode prescrever medicamentos mesmo que a gente não tenha essa comprovação? Como é que funciona isso para a comunidade poder entender melhor? Exatamente. O CREMERS vem, então, trazer a público essa informação de que o médico ele tem a prerrogativa do tratamento. O médico, juntamente com o seu paciente, ele pode escolher as linhas de tratamento, porque as doenças, elas normalmente elas não têm um único tratamento. Existem linhas de tratamento para uma mesma doença. Então, o médico ele vai levar em conta várias variáveis para poder tratar esse paciente. O estudo que ele tem sobre aquela medicação, o impacto que essa medicação vai ter na saúde desse paciente, se existe uma comprovação científica consolidada ao longo do mundo em relação àquele tratamento. Se são apenas observações feitas por outros colegas ao longo do tempo em outros países. A condição física desse paciente, comorbidades que esse paciente apresenta. Então, é uma quantidade grande de fatores que vão levar o médico a fazer determinado tratamento para aquele paciente. Resumindo, o médico é que tem a prerrogativa, tem o direito de fornecer ou não fornecer determinado paciente, tratamento ao seu paciente, certo? O que não pode ser o médico que prescrever ou não prescrever determinado medicamento para o seu paciente não pode ser julgado se está certo ou se está errado. Como eu disse, existem várias linhas, existem as evidências científicas que são levadas em conta. Se não houver essa evidência, é direito do médico temer que aquele determinado medicamento possa trazer um efeito colateral para o seu paciente e não trazer benefício. Ou seja, o médico está pensando na não maleficência para esse paciente. Bom, a gente tocou nesse assunto porque o assunto que mais se destaca quando a gente fala sobre prescrição de medicamentos, nessa polêmica toda, é a questão da ivermectina.
né? Porque as pessoas perguntam, tá, mas e aí, o médico pode prescrever um medicamento que ele surge com uma finalidade, né? A ivermectina, ela surge se eu não me engano... É um antiparasitário. Antiparasitário e tudo mais. E as pessoas acabam utilizando ele acreditando que isso possa diminuir os efeitos da Covid-19. Outras pessoas até acham que isso pode prevenir a Covid-19. E aí se questiona, ele sendo um medicamento vermífugo, digamos assim, isso, né? Isso. Ele ser prescrito para uma outra finalidade, o médico pode fazer essa prescrição? Pode. A gente chama isso de prescrição off-label. É quando uma medicação ela é usada para fins que não estão na bula. Sim. A questão da ivermectina, especificamente, ela começou porque na Austrália houve testes in vitro onde foi demonstrado que a ivermectina em altas doses, se não me engano foram 6 gramas de ivermectina usada, e o nosso comprimido é de 6 miligramas, ou seja, uma dose 1000 vezes maior, foi responsável por evitar em até 95% a replicação do vírus. Então, in vitro, na Austrália, num teste se viu que houve realmente a redução da replicação. Não é que evite a pessoa de adquirir essa doença. Então não significa que serve como um preventivo. Não, de forma nenhuma. Isso não seria vacina. Então não haveria mais busca por vacina, já haveria a prevenção. O que existe é o teste in vitro, onde se demonstra que a replicação viral diminui em até 95%, né, em altas doses. Bom, mas se existe a ivermectina, é uma medicação usada há anos. Na África é usada em grande quantidade. Não existem relatos de mortes em grande quantidade pelos efeitos colaterais da ivermectina. Bom, então por que não usar? É o que muitos colegas médicos fazem, e não só no Brasil, ao redor do mundo também. Só que não há aquela comprovação científica com estudo duplo cego, que pega uma grande quantidade de pacientes, onde metade usa a medicação, metade usa placebo, depois de um tempo se vê realmente se aqueles que usaram teve diminuição ou não dos sintomas ou do agravamento da doença. Isso não houve tempo para isso. Então são observações feitas por colegas, por médicos, que estão relatando, olha, os meus pacientes 20 usaram, 20 não usaram, aqueles 20, uma porcentagem menor ficou ruim, teve complicações, os outros 20, a maioria ficou ruim, mas são números pequenos de pacientes, podem ser coincidências, aqueles pacientes que usaram podem ter mais cuidados, então não há comprovação científica, mas, repito, legalmente é possível o médico usar ou não usar a medicação, é prerrogativa do médico escolher junto com o seu paciente o uso dessa medicação. E o CREMERS recomenda também aos colegas médicos que, se forem prescrever essas medicações off-label, que façam um termo de consentimento, né? Expliquem para o paciente, olha, eu vou te dar essa medicação, não é comprovado cientificamente que ela funcione, os efeitos são estes e estes, tu quer correr o risco, tu queres usar... Aí o paciente vai dizer, não, eu quero usar porque... eu acredito que vai funcionar, um vizinho usou e funcionou, então tu assinas aqui que tu vai usar. Essa medicação, a cloroquina, é outra medicação que entra nessa celeuma. A cloroquina um pouco mais até politizada, existem mais estudos em relação à cloroquina, né, que ainda estão saindo ainda, né, uns a favor, outros contra, mas a cloroquina também entra nesse rol aí de medicações off-label e que são sim passíveis de prescrição pelo médico. Sempre lembrando, o médico junto com o seu paciente definindo se vai usar ou não. Ou seja, tem que ficar explícito, né, nesse diálogo entre médico e paciente de que não há uma comprovação científica para essa finalidade daquele medicamento, ou seja, o paciente tem que estar ciente disso, né, de que não é garantido que aquele tratamento realmente vai fazer uma eficácia ou não, pelo menos comprovadamente científico, de forma científica. Exatamente, como qualquer tratamento. Precisa assinar um termo que recebeu aquelas informações. Exatamente. Então não é simplesmente prescrever uma receita como um outro medicamento.
Não, porque assim, hoje nos livros de medicina, nos protocolos dos hospitais, existe lá, tratamento para pneumonia. Está comprovado já que esse tratamento funciona, esse funciona. Eu vou optar por este, porque é menos tempo, porque é mais barato, porque por uma série de motivos o médico escolhe aquele tratamento. Mas ele já está cientificamente comprovado que funciona. Então ele não pede autorização pro paciente, ele comunica o paciente, pergunta, tu tens alergia à amoxicilina, por exemplo? Não tenho, então eu vou te tratar com amoxicilina. Ponto. Em relação agora à Covid, é diferente, porque é uma doença nova, é uma doença que não tem essa comprovação científica. Inclusive o artigo 113 do Código de Ética Médica, ele veda ao médico fazer propaganda de algo que não está cientificamente comprovado, fora do meio científico. Então ele não pode fazer uma propaganda, como você disse, daquele medicamento. Eu posso ler ipsis literis para ti o artigo 113. Claro. São algumas... É interessante para a gente ilustrar quem está nos acompanhando neste momento, porque é um momento de muitas dúvidas, a comunidade fica naquela aflição, porque... Olha, se a gente tem algum medicamento que pode trazer qualquer tipo de benefício, né, por que não utilizar? Mas ao mesmo tempo as pessoas perguntam assim, não, mas só um pouquinho, mas se a gente não tem uma comprovação científica, e agora? Aí o pessoal fica naquele meio termo, né? Para que lado eu vou? O que eu faço num momento como esse? É muito difícil. Pro médico também é difícil. É que para a classe médica é complicado também você prescrever qualquer tipo, porque, como você disse, é uma doença nova. Ninguém sabe muita coisa sobre isso, né? Exatamente. O médico fica naquela ânsia de sempre ajudar. Todo médico, aquele que prescreve ou que não prescreve, pode ter certeza que ele está pensando no bem do seu paciente. Com certeza. Porque ele tem aquele direito de fazer a beneficência do paciente, mas ao mesmo tempo ele também tem que pensar na não maleficência do paciente. Tu não pode causar um mal para o paciente, mesmo que tu esteja tentando fazer o bem. Então é bem complicado para um médico também definir no momento em que está essa loucura dessa pandemia, definir qual é o melhor tratamento realmente para esse paciente. Conversando bem com o paciente, muitas vezes pode se definir sim, usar cloroquina, ivermectina, azitromicina, zinco, vitamina D, o que está se propagando. Tem pacientes que já chegam pedindo essa medicação. Claro que tu tem que ver a idade desse paciente, as comorbidades que ele tem, se ele tem problemas intestinais, hepáticos, se ele tem problema cardíaco, se ele tem problema de visão, né? Porque essas medicações, se tu for ler a bula delas, elas têm efeitos colaterais que podem agravar doenças desse tipo. É justamente o que eu ia te perguntar, porque recentemente a gente tinha a venda da ivermectina liberada sem prescrição médica, né? Nem sempre você precisava de uma receita para solicitar esse medicamento. É claro que com aquela finalidade a qual ele se propõe, né, a agir no paciente. Aí eu te pergunto, esse estudo que você falou pra gente aí lá na Austrália, que ele não foi feito em humanos, né, pelo que você pôde deixar bem claro aí pros nossos ouvintes, há uma dosagem muito alta, né, bem mais alta do que de forma comum é apresentado para o paciente. Que tipo de transtorno, que tipo de problemas pode trazer uma dosagem tão alta desse medicamento? Dosagem alta, fora do que é testado em humanos e dose segura para humanos, pode causar inclusive a morte, né? Qualquer medicação em alta dosagem pode causar morte, né? Então tu vês uma medicação que é usada 1000 vezes a dose. Claro, não quer dizer que dentro do organismo, dentro do ser humano, essa dose não precise ser menor. Se realmente ela funciona, pode ser uma dose, né? Existem protocolos dentro do meio científico sendo divulgados, por exemplo, de um comprimido ao dia de 6 miligramas, outros de um comprimido de 6 miligramas a cada 30 quilos de peso, né? Então, de qualquer forma, são doses seguras, tá? Nenhum médico vai usar uma dose absurda. Aquela dosagem, por exemplo, que foi testada na Austrália. Nem tem como, inviável, né? Não tem como tomar 1000 comprimidos, né? Acho que os médicos que usarem essa medicação, eles vão estar, sim, seguros dentro dessa dosagem que é utilizada normalmente há anos, né? Da ivermectina, né? Dando esse exemplo específico da ivermectina. Eu posso só ler aquele artigo que eu falei? Claro. Então, artigo 113 do Código de Ética Médica. É vedado ao médico divulgar, fora do meio científico, processo de tratamento ou descoberta
cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente. Tá? Então fica claro que não é correto, é vedado, na verdade, é proibido o médico fazer propaganda de um tratamento que ainda não está reconhecido cientificamente nos órgãos, OMS, Ministério da Saúde, né? Como um tratamento que realmente funcione e que é seguro para o paciente. O médico que agir dessa maneira, ele pode receber algum tipo de punição? Que tipo de punição pode receber Pode, né? Como está infringindo o Código de Ética Médica, sim, ele pode ser chamado pelo conselho, né? O conselho tem o contato de todos os médicos do estado, né? Falando do nosso CREMERS aqui. E sim, esse médico ele pode ser chamado a responder, né? De forma oficial, né? Por que foi feito, qual era o intuito e tudo mais. Então, tudo isso dentro, né, de um processo correto, legal e dentro das normas. Né? Para quem está acompanhando em vídeo o nosso programa, a gente está mostrando, né, essa publicidade médica aí no artigo 113 que fala justamente sobre isso, né, que o doutor acabou de nos trazer essa informação. Divulgar fora do meio científico o processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido cientificamente por órgão competente. Então é vedado ao médico esse tipo de propaganda, né, que é feita sobre algum tipo de tratamento que ainda não esteja de forma cientificamente comprovada a sua eficácia. Uma pergunta aqui do nosso ouvinte é o seguinte, a gente sabe que o organismo de cada ser humano ele tem as suas particularidades. Né? Então, daqui a pouco, uma pessoa com uma determinada doença, ela acaba tendo uma reação diferente de outra, justamente por todas essas diferenciações. Pode acontecer daqui um pouco, porque geralmente essas pessoas que buscam o tratamento com a ivermectina, por exemplo, elas são pessoas que estão querendo cuidar da sua saúde, estão tomando medidas para se precaver. Essas pessoas, elas podem, daqui um pouco, ter apresentado uma melhora por um conjunto de fatores e não somente pela ivermectina, como muitas vezes se acredita? Com certeza isso pode acontecer. Justamente por não ser comprovado cientificamente ainda, não tem como dizer se a melhora da pessoa foi com aquela medicação. Nós temos exemplos na nossa cidade, né? De pessoas que disseram, não, eu não quero usar esse tratamento. E as pessoas passaram pelo Covid, adquiriram Covid, passaram aquele período, aquele prazo do Covid, que é cerca de 14 dias, sem sintomas, ou com sintomas muito leves. E ficaram bem, voltaram à vida normal após esse período. Então, não usou ivermectina, não usou cloroquina, não usou azitromicina, não usou outras medicações. Não tem ainda, então, para deixar bem claro, né? Não tem essa comprovação. A pessoa pode usar a ivermectina e ficar super bem. A pessoa pode usar a ivermectina e acabar indo para uma UTI e usou ivermectina, usou cloroquina. A pessoa pode não usar ivermectina, cloroquina e passar super bem. E pode não usar e passar mal também, ir para uma UTI, por exemplo. Infelizmente é uma doença que deixa a todos nós perplexos com coisas que a gente vê a cada dia, né? Relatos de casos no mundo inteiro onde órgãos que a gente não sabia que seriam acometidos foram acometidos. Isquemia mesentérica, por exemplo, uma isquemia, falta de sangue circulando no intestino, né? Relatos de casos relacionados à Covid no mundo em relação a isso. Então a gente não tem como prever, a gente não sabe se essa pessoa que teve isso usou a ivermectina, se usou cloroquina ou não. Né? Os relatos não trazem isso, né? Muitas vezes. Então não tem como dizer realmente se usou e ficou bem, foi por isso ou não foi. Ainda não tem. Mas, como eu disse, existem os médicos que estão na linha de frente no mundo inteiro, médicos importantes no Brasil também, que têm os seus grupos de pacientes, que não são grupos muito grandes a ponto de fazer um trabalho científico, e que relatam, olha, uma porcentagem significativa daqueles que usaram ficaram com menos sintomas, evoluíram melhor da doença. E os que não usaram evoluíram pior da doença. Eles trazem essa observação. Segue ela o médico que achar que deve seguir ela. Dr. Jonathan Ribeiro Duarte, delegado aí do CREMERS, você atua aqui na cidade de Camaquã. O ouvinte está perguntando a sua especialidade. Sim, sim. Eu sou clínico geral, atendo no Hospital Nossa Senhora Aparecida, uns pacientes internados. Inclusive, sou colega do Dr. Tiago Bonilha, que esteve aqui na semana passada.
E eu sou médico do trabalho também, inclusive do hospital também, médico do trabalho, né? Atendendo nossos funcionários lá. Bom, a gente sempre fala sobre os profissionais que estão na linha de frente, né? Que estão enfrentando esse problema bem de perto, estão vivenciando o que acontece. Gostaria que você falasse um pouco, né, sobre o que você tem visto, né, de pacientes com Covid-19 diagnosticada. O que você tem visto aqui na nossa comunidade a respeito disso? Falando então em termos de hospital, né, que Claro. é onde eu tenho esse maior contato, a gente tem pacientes de várias idades, de várias classes. Ou seja, que limite sociais. que se tinha no início, que somente as pessoas com uma idade mais relevada, ele foi por terra. Não. Pacientes jovens internados com resultado positivo. Muitos apresentando os sintomas leves no início, mas que precisaram procurar o hospital por agravamento de uma falta de ar, de uma dor torácica, seja anterior, seja posterior, dor de cabeça constante, febre persistente. A gente vê uma variação muito grande. Houve idosos que internaram e tiveram sintomas leves e acabaram saindo bem. Houve jovens que internaram no hospital, acabaram evoluindo mal, mesmo com todo o tratamento clínico, precisaram ser removidos para UTIs, né? Então, a gente fica chocado quando vê, né, as reações diferentes que os organismos têm em relação a esse vírus, né? E a gente tem que manter a cabeça no lugar, fazer a coisa certa, falar bastante com o paciente, com a família. Para nós também é bastante pesado, né? Porque é uma doença que não está só no outro, ela pode acabar passando para nós também, né? Que estamos ali tratando os pacientes diretamente, né? Todos os profissionais, né? Inclusive faço aqui uma homenagem aos funcionários lá do nosso hospital, né? Aos enfermeiros, higienização, nutrição, todo mundo, pessoal da área médica, o pessoal do administrativo, todos procurando fazer todo o protocolo de segurança, atendendo com a maior responsabilidade possível e diligência as famílias e os pacientes, né? A gente está sempre nessa busca, nada é perfeito, ainda mais numa pandemia que está deixando o mundo transtornado, né? Acho que a gente está num bom caminho aqui. Bom, vocês médicos, né, principalmente na sua condição como um clínico geral, você já atendeu todo tipo de paciente, né, com as mais diversas doenças, chegar até o hospital. E como é que foi para vocês o momento em que começaram a chegar pacientes com Covid-19, porque é uma doença completamente nova? A sua faculdade com certeza não se tratou sobre esse assunto, porque não se existia. Claro, já se falava sobre o coronavírus, sobre outras versões do coronavírus, que não é uma doença nova, mas o Covid-19, esse efeito todo que está trazendo no mundo, vocês não aprenderam na faculdade, vocês estão tendo que aprender na prática sobre uma doença completamente nova, onde no início, nesses primeiros pacientes, vocês nem sabiam direito como lidar numa situação como essa. Como é que foi para vocês isso tudo? A gente buscou informação com outros hospitais também, né? Que já tinham enfrentado esse vírus. Por exemplo, hospitais dos Estados Unidos. A gente tem protocolos desses hospitais. Os hospitais de São Paulo, Rio de Janeiro, do Nordeste, que no início, aqui no Brasil, começou por Sim. essas regiões. E a gente acabou ficando um pouco em lua de mel, como a gente costuma falar entre nós. Estávamos em lua de mel com o Covid aqui no estado. Então a gente teve um tempo, né, para entender, para juntar esses protocolos. A gente conversa muito, nós da equipe médica, a gente troca muita ideia, muita informação, sempre baseado no Ministério da Saúde, sempre baseado na OMS. Claro que existem muitas opiniões, isso aí nos atrapalha, tem muitas opiniões divergentes, né, trazidas por essas, usa tal medicação, não usa, mas eu usei e fez bem, mas eu usei e fez mal. Isso atrapalha um pouco. Então, com a nossa experiência, a grande maioria dos pacientes que internaram no hospital saíram bem, foram para casa, tá? Então, a gente criou uma linha de tratamento, né, no nosso grupo ali de médicos que atuam com esses pacientes, e fomos realmente aprendendo ao longo dos dias, ao longo das internações, do aumento das internações, que no início nós tínhamos 2, 3 pacientes, já houve dias com 15, 16 pacientes internados na área Covid, né? Então, mas sempre preconizando uma base de tratamento
E sempre baseado nestes locais que eu te falei, hospitais grandes dos Estados Unidos, São Paulo, Rio de Janeiro, os nossos aqui de Porto Alegre também. Então a gente sempre fez uma junção desses protocolos e via o que tinha em comum, o que estava realmente funcionando, e é o que a gente aplica aqui no hospital. Os pacientes podem ter certeza que a gente está bem embasado, ninguém está inventando nada. A gente tem essa preocupação de trazer sempre o melhor tratamento para o nosso paciente, baseado nesses lugares que já estavam enfrentando antes de nós a Covid, né, de uma forma bastante intensa. Como é que é para um profissional de saúde, em meio a esse clima tenso que nós estamos vivendo aí de Covid-19, em meio a tantas complicações que a própria quarentena acaba causando, né? A questão mental das pessoas que acabam ficando só dentro de casa, acabam não praticando outras coisas que faziam, né? E como é que é para um profissional da saúde que encara tudo isso diariamente e enxergar pessoas na rua que não estão dando a devida importância para essa pandemia, que acham que é só mais uma gripe, pessoas que acabam não utilizando a máscara. Como é que é para vocês, profissionais de saúde, ver essas pessoas que estão participando de aglomerações, de junções no final de semana? Poxa, porque eu já conversei com algumas pessoas que trabalham no hospital e elas dizem, pô, só um pouquinho, a gente passa a semana inteira lidando com uma coisa dessa e aí chega final de semana, tu vê o pessoal fazendo um churrasco, fazendo uma aglomeração. Como é para vocês ter que encarar tudo isso? Os nossos dias são bem pesados, né? A gente acorda não sabendo o que vai encontrar no hospital quando chega, né? Se tu vai encontrar 5, 10, 15 pacientes internados. E realmente, a gente entende que nós todos somos humanos, nós todos queremos ter a nossa vida de volta, né? Só que a gente precisa botar na cabeça que isso pode tirar a nossa vida ou pode tirar a vida do nosso pai, da nossa mãe, do nosso avô, do nosso filho, do nosso irmão. As pessoas às vezes pensam, eu sou jovem, não vai acontecer comigo, ou se eu tiver, eu vou ter poucos sintomas. Tudo bem, talvez tenha, talvez não. Mas tu pode transmitir isso para outras pessoas queridas tuas. E a gente vê os idosos, né, internando, a gente fica com dó de ver, né, como esse idoso pegou se ele estava só dentro de casa. Alguém levou, né? Alguém levou, alguém que não se cuidou foi visitar, talvez na melhor das intenções acabou transmitindo isso, né? Então, realmente, a gente fica chateado de ver que a gente está batalhando, a gente está, muitas vezes, como eu te disse, 15 pacientes internados, e nós não tínhamos esses leitos todos. Nós tínhamos no início, se não me engano, reservado 13 leitos para a Covid. Então a gente acaba tendo que ampliar o espaço para o isolamento Covid, tirando leitos comuns de internação para poder atender essas pessoas, né? Então realmente a gente pede, né, que as pessoas se cuidem. Por favor, sigam os protocolos que existem. Está todo mundo querendo ter a sua vida de volta, mas ainda não é o momento. Talvez falte pouco, talvez sim, mas não tem como dizer. Então não vamos afrouxar ainda essas medidas, vamos nos cuidar para não fazer com que a sua mãe, o seu pai, o seu avô estejam daqui a pouco internados no hospital, sendo removido para uma UTI e daqui a pouco acaba falecendo sem nem poder se despedir, sem nem poder dar um adeus, fazer um velório decente, um enterro decente, como tem acontecido com as pessoas que morrem por Covid. Realmente é um sentimento de tensão que a gente vive em relação a isso, fora que a gente também pode adquirir essa doença. Então, olha, tá bem difícil, mas a gente estudou para isso, a gente fez um juramento, a gente vai continuar atendendo, né? E só pedindo para as pessoas se cuidarem mais, lembrando que não são só elas que não estão se cuidando que podem ter, os seus familiares também, os profissionais de saúde que estão se dedicando a isso também podem ter, né? Daqui a pouco o hospital, se ocorre de muitas pessoas terem essa doença, fecha o hospital, quem Com é que certeza. vai atender, né? A gente sabe, né? Há pouco tempo atrás a gente conversava aí com o secretário municipal da saúde, ele trazia essa informação durante um dos seus pronunciamentos de que
um grande número de pessoas que trabalham na área da saúde, infectadas, e realmente elas acabam lidando com aquele paciente ali, elas acabam dando o tratamento e muitas vezes é inviável que não vá adquirir, né? E aí é um problema, inclusive, na cabeça de quem está trabalhando na área da saúde. Pô, mas só um pouquinho, se eu pegar, eu levo para casa, eu levo para minha família. Poxa, que coisa complicada que é isso, né? Essa é uma tensão diária. Uma tensão que a gente vive diariamente. Muitas vezes tu tá dentro do hospital, tu abriu uma porta e coçou o olho. Meu Deus do céu, eu não lavei a minha mão com álcool gel. Então a gente está sempre tenso em relação a isso, né? Isso, as pessoas têm que ter isso também fora, não é só no hospital. Claro. O Covid está por tudo, né? Tá no supermercado, tá nas lojas, tá nos encontros em casa, tá no não uso de máscara, na não higienização das mãos. É aí que se transmite. Então, tendo essa consciência, eu acho que a gente vai conseguir passar bem por isso. A gente reza muito e torce para que o pior esteja passando, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente não pode baixar a guarda. É esse o recado, como médico do hospital hoje, como médico que atende a comunidade, que eu tenho a deixar, né? Bom, doutor Jonathan Ribeiro Duarte, que também, além de atuar aqui no Hospital Nossa Senhora Aparecida, é delegado do CREMERS, né? Que é uma entidade aí que preza por essa profissão, trazendo esses esclarecimentos do nosso programa no início da conversa, para quem está ligando o rádio agora. Essa entrevista ela vai ficar disponível também lá no facebook.com/acústica-fm, você vai poder acompanhar em vídeo a qualquer momento, né? Os dados que foram apresentados na entrevista de hoje. E no início você falava justamente sobre isso, né? Sobre a possibilidade do médico, que não deve ser crucificado por prescrever determinado medicamento ou não prescrever. Ele tem essa liberdade de poder escolher o tratamento que ele acha mais adequado para aquele paciente. Então, queria agradecer pela tua participação hoje aqui no nosso programa, o espaço da emissora sempre aberto aí para os profissionais da área da saúde. E eu dou os parabéns a ti, que eu gostaria que você retransmitisse para todos os profissionais da área da saúde por esse enfrentamento, né? Num momento como esse que vocês estão vivendo, e na linha de frente do coronavírus, enquanto muitas pessoas não estão nem aí para a doença, são vocês que estão tratando a nossa comunidade, que estão dando aquele atendimento. A gente tem a tranquilidade que quando a gente chega no hospital, a gente vai receber o atendimento necessário, a gente vai receber o melhor atendimento possível por parte de vocês profissionais. Agradeço as palavras. Realmente, a gente se dedica bastante, a gente enfrenta com os nossos medos, nós somos seres humanos, temos medos, erramos, acertamos, sempre na busca do melhor para o nosso paciente. Foi esse o juramento que nós fizemos. Eu tenho certeza que todos os profissionais da saúde têm esse pensamento, escolheram essa profissão por amarem o que fazem e sempre procurar fazer da melhor forma, sempre procurando o melhor para o seu paciente. Muitas vezes o paciente não entende que esse é o melhor, mas pode ter certeza que o médico está querendo o melhor para aquele paciente. Agradeço muito o espaço, né? Fico também à disposição para algumas outras entrevistas, que a gente puder ajudar, que a gente puder elucidar também para a comunidade. O CREMERS fica à disposição também. Nós temos uma sede aqui em Camaquã, fica na Cristóvão Gomes de Andrade, e ficamos à disposição a qualquer momento. Tá certo, obrigado, doutor Jonathan, participando conosco aqui do nosso programa. São 11 horas e 11 minutos. A gente vai agora para um rápido intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com muitas informações. Acústica